Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja 100%, tudo certinho. Vim conversar com vocês aqui hoje com relação aos equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva do bloco cirúrgico, centro cirúrgico e da central de material esterilizado, composta aí da área suja, área limpa e o arsenal ou área esterilizada. Essa capacitação é direcionada para os auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros também, ok? Vamos lá que a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o EPI. Bom, nós temos uma norma regulamentadora para nos orientar com relação à utilização dos equipamentos de proteção individual, é a norma regulamentadora número 6. Ela é uma norma regulamentadora antiga, ela foi publicada em 1978 e agora, em 16 de janeiro de 2025, ela sofreu algumas alterações e a gente vai conversar sobre essas alterações agora nessa capacitação, nesse treinamento. Então, de acordo com a NR6, com a norma regulamentadora número 6, o que seria o EPI? É todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo colaborador dentro do ambiente de trabalho para protegê-lo contra os riscos ocupacionais existentes, certo? Individual porque eu não posso fornecer um EPI para dois colaboradores utilizarem. Eu tenho que fornecer um para cada, individualmente. Então eu protejo meu colaborador individualmente de acordo com a minha hierarquia. Se eu não consigo, se a empresa não consegue tirar o risco do ambiente de trabalho através de medidas administrativas, eu preciso proteger meu colaborador coletivamente. Se eu não consigo proteger esse colaborador coletivamente e nem de forma administrativa, eu preciso proteger esse colaborador aí de forma individual. Por isso, a proteção tem que ser individual para cada colaborador. Por exemplo, eu não posso fornecer para o setor do CME, Central de Material Esterilizado, área suja, um calçado de segurança para dois colaboradores utilizarem. Não é permitido, tem que fornecer um para cada colaborador, perfeito? Isso, e para proteger os colaboradores dos riscos existentes dentro do ambiente de trabalho também, isso é muito importante. A norma regulamentadora número 6, ela prega algumas obrigações, algumas responsabilidades para com a empresa. Então, a empresa, conforme a NR6, ela tem algumas responsabilidades. Seriam adquirir somente com a aprovação do órgão do Ministério do Trabalho, por exemplo, certo? Tem que ter o certificado de aprovação. Então, a empresa não pode comprar, adquirir EPI sem o certificado de aprovação, correto? Então, tem que ter certificado de aprovação, porque certificado de aprovação significa que esse equipamento foi passado por testes, ele passou por alguns testes para comprovar a eficácia desse equipamento dentro do ambiente de trabalho. Então, a luva foi testada, o calçado de segurança foi testada, o avental de expurgo foi testado, porque ele tem certificado de aprovação. A empresa tem que adquirir, é obrigada a adquirir somente com o certificado de aprovação, que o Inmetro, que é o órgão competente que faz esses testes, testou esse equipamento e retornou para o Ministério do Trabalho dizendo assim, que esse equipamento é eficaz para a proteção do colaborador. Orientar e treinar o colaborador com relação ao uso, guarda e conservação do EPI. É o que a gente está fazendo aqui agora, treinamento na forma EAD, ensino à distância. Esse treinamento ele pode ser realizado de forma EAD, não tem problema nenhum, pode ser realizado presencial também. Porém, para não onerar e para não tirar vocês do ambiente de trabalho, foi optado aí, teve a opção da gente poder realizar esse treinamento de forma EAD também, certo? Fornecer ao empregado gratuitamente o EPI em perfeito estado de conservação, de acordo com a norma regulamentadora número 1. Então, eu não posso cobrar do colaborador o fornecimento do EPI, cobrar valores, vou te fornecer um calçado de segurança, vou te fornecer uma luva, vou te fornecer um avental para expurgo e vou descontar do seu lerite o valor desse equipamento. Isso não existe. A empresa expõe o colaborador ao risco, automaticamente ela tem que fornecer a medida de controle, que seria, no caso, o de fornecimento individual, gratuitamente para esse colaborador. Perfeito? Registrar seu fornecimento ao empregado, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, inclusive biométrico. Nós utilizamos aí o sistema eletrônico, por isso que quando eu vou fornecer, ou o Ricardo, que é o outro técnico de segurança do trabalho, vai fornecer um EPI para vocês, vocês assinam a requisição do almoxarifado da farmácia e assinam a ficha de EPI também. Então a gente tem a obrigação de registrar esse fornecimento. Exigir o uso, então a empresa expõe o colaborador ao risco ocupacional, ela tem a obrigação de exigir
que esse colaborador utilize o equipamento de proteção individual fornecido, perfeito? Responsabilizar-se pela higienização, isso é partes, porque o colaborador precisa higienizar o equipamento que ele é fornecido também. Nos casos de equipamento de proteção coletiva, um exaustor de ar dentro do ambiente, por exemplo, é obrigação da empresa higienizar esse equipamento. Um exemplo que a gente pode dar aqui é a coifa exaustora de ar de dentro do setor de gestão nutricional, dentro da nutrição. A instituição é obrigada a higienizar aquele equipamento periodicamente, ele é um equipamento de proteção coletiva. Então essa é a questão identificada nesse item aqui. Substituir imediatamente e gratuitamente quando danificado ou extraviado. Tem uma obrigação de fazer a substituição quando ele estragou ou quando ele foi perdido, verificando as questões, né, que levaram à perca desse equipamento de proteção também. E comunicar o órgão nacional competente em matéria de segurança sobre algum problema que ocorreu com esse equipamento de proteção individual. Obrigado, a empresa tem a obrigação de fazer essa comunicação. Tá? Com relação, a gente teve agora algumas responsabilidades com relação à empresa e, obviamente, a gente vai ter algumas responsabilidades com relação ao colaborador, certo? Cabe ao colaborador, quanto ao EPI, usar o fornecido pela organização. Então, eu não posso comprar um EPI por conta própria e começar a utilizar dentro do ambiente de trabalho, isso é terminantemente proibido. Esse equipamento de proteção individual tem que passar pela análise do setor de segurança do trabalho para ele poder fazer o fornecimento desse EPI para vocês, perfeito? Responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação desse equipamento. A empresa tem a obrigação de fazer a higienização e limpeza dos equipamentos de proteção coletiva e, quando o EPI é fornecido para o colaborador, ele tem a obrigação de limpar, guardar e conservar esse equipamento para a vida útil dele ser estendida para o maior tempo possível. Comunicar à organização quando ele for extraviado, danificado ou qualquer alteração que torne próprio para o uso. Recebi o equipamento de proteção individual, perdi, quebrei, não vou comunicar e não vou utilizar. Não pode. Preciso comunicar, principalmente no setor de segurança do trabalho, que houve a perca ou extraviamento desse equipamento de proteção individual ou ele foi quebrado. Perfeito? E cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado. Um exemplo muito comum que eu costumo colocar com relação a esse item é o óculos de segurança que é fornecido para o colaborador. E, em vez de ele utilizar o óculos no rosto, ele acaba utilizando o óculos em cima da cabeça. Aí o óculos vai proteger o cabelo, a cabeça do colaborador, e a função que ele foi criado para proteger, que seriam os olhos, não vai ter proteção nessa questão. Perfeito? Alguns equipamentos de proteção individual que são fornecidos aí para o bloco cirúrgico, centro cirúrgico e o CME, Central de Material Especializado. Luva de procedimento não cirúrgico, ela está em abundância dentro do ambiente de trabalho, tem caixas, então você vai lá, pega, utiliza e descarta esse equipamento, né? Ele serve para proteger contra a perfuração contra dispositivo pérfuro cortante, com exposição ou não a material biológico. Costumo falar que sim, você pode estar utilizando 10 luvas de procedimento não cirúrgico, então eu tenho que ter um cuidado com relação à exposição a material pérfuro cortante, principalmente com exposição a material biológico. A agulha ou a ponta, né, do material pérfuro cortante lá vai perfurar todas as camadas da luva que eu estiver utilizando. Se eu estiver utilizando 10 luvas, ela vai perfurar e, consequentemente, ela vai acessar a minha pele. Se ela acessar a minha pele, a probabilidade de ter contaminação, caso haja, né, contaminação desse resíduo na ponta do equipamento, na ponta do material pérfuro cortante, possivelmente vai acessar aí o meu sistema circulatório, o meu organismo, e pode proliferar aí qualquer tipo de contaminação, certo? Outro agente biológico também, eu vou ter o contato com o paciente, eu tenho que estar utilizando esse equipamento aí para evitar contato com secreção, sangue, saliva, né? E por aí vai. Óculos de segurança incolor para proteção dos meus olhos, eu falei, óculos ele serve para proteger os olhos, não serve para proteger o cabelo nem a cabeça, então quando eu estiver utilizando, quando tiver probabilidade de projeção de partículas direcionais aos meus olhos ou ao meu rosto, eu tenho que estar utilizando o óculos de proteção para proteger os meus olhos, perfeito? Somente com relação ao contato aí com pacientes e a exposição ao risco biológico também, perfeito? Respirador PFF2S, no tempo da pandemia, a gente tem a obrigação de utilizar esse equipamento de proteção individual. Excelente equipamento, por sinal, que a instituição adquiriu para fornecer aos seus colaboradores. A melhor marca que existe, 3M, quem sabe que é sinônimo de qualidade, certo? Foi descontinuada, não foi descontinuada, foi a obrigação da utilização, ela foi, não é mais obrigada, foi suspensa. Então, a gente não tem mais a obrigação da utilização do EPI, certo? Desde 5 de 12 de 2024, a instituição viu que não era mais
necessário em alguns setores, tá? A utilização desse tipo de respirador. Então, a partir de 5/12/2024, a gente teve a suspensão da utilização desse tipo de equipamento, perfeito? Para o setor de CME, principalmente na área suja ali, né, principalmente, perdão, na área limpa, onde a gente tem a limpeza dos materiais cirúrgicos ali com ar comprimido, nós temos a utilização desses dois equipamentos ali, para proteger o nosso canal auditivo dos ruídos emitidos, né, por esse tipo de processo. Então eu tenho um protetor ali tipo concha, que vai proteger o meu canal auditivo, acoplando as minhas orelhas. Então a minha orelha vai estar totalmente inserida, exemplo aqui do meu fone de ouvido, né? Só que isso aqui não protege, justamente para poder projetar som dentro do canal auditivo. Esse ele vai bloquear, não vai deixar a onda sonora acessar seu canal auditivo. Então toda vez que eu for produzir ruído, utilizando, né, principalmente ali do setor da área limpa, o ar comprimido, eu tenho que estar utilizando esses dois equipamentos aí. Um é de inserção, eu insiro ele dentro do meu canal auditivo, e o outro protege a minha orelha, né, juntamente com o meu canal auditivo de uma vez só, perfeito? Luva térmica para alta temperatura eu vou utilizar aí quando eu for estar manipulando materiais dentro da autoclave. A autoclave, na hora que ela finaliza o processo dele de autoclavagem, né? O material sai lá de dentro quente, então para manipular essas grades, esses suportes, né? As caixas de materiais, eu preciso estar utilizando a luva térmica aí. É considerado EPI, porém a gente utiliza como equipamento de proteção coletiva. Todas podem utilizar, todas as colaboradoras aí do setor do CME, área limpa, eles podem estar utilizando esse tipo de equipamento. Existe um dentro da área limpa e outro dentro do arsenal, que seria a área esterilizada. Para a gente não ter contaminação cruzada, também é importante. Então, foi fornecido 2 pares aí para vocês estar utilizando. Então, eu vou retirar qualquer tipo de material de dentro da autoclavagem após o final do processo. Eu tenho que estar utilizando esse tipo de equipamento aí, perfeito? Na área suja eu tenho, para a gente poder fazer a higienização dos materiais, o fornecimento da luva de látex ranhurada e a luva nitrílica, para proteger as mãozinhas aí das colaboradoras, né? Colaboradores que prestam um serviço tão importante para a gente aí na instituição, que é a limpeza e higienização dos materiais cirúrgicos, materiais que são utilizados na cirurgia dos pacientes, perfeito? Para a gente poder proteger a pele das mãos aí das colaboradoras, nós temos os 2 tipos de luva aí, certo? Vou fazer qualquer tipo de atividade, minha luva rasgou, solicito uma luva nova, que a gente, eu e o Ricardo, a gente da Segurança do Trabalho, vai estar à disposição aí para poder estar fornecendo esses equipamentos e fazendo a substituição periódica deles também, perfeito? Calçado de segurança, é importante colocar que esse tipo de equipamento de proteção, ele é fornecido somente para o CME, área suja, então conforme uma orientação da diretoria administrativa, somente o CME, área suja, tem o direito de receber esse calçado em decorrência da lavagem aí dos equipamentos, dos materiais cirúrgicos. Então, você que aí, porventura, trabalhe no CME, área suja, e queira estar recebendo o equipamento, comunique com o setor de segurança do trabalho que a gente vai fazer a análise e verificação e vai fornecer esse equipamento para você, para te proteger aí, serve contra escorregões e proteger o pé do colaborador contra a umidade também, que ele é de EVA e é impermeável, perfeito? O avental para expurgo laminado da Selfix é um equipamento de proteção com certificado de aprovação, ele tem CA, foi testado, então ele realmente protege, impermeabiliza o corpo do colaborador, porque ele tem a proteção, não deixa passar a umidade, ele é impermeável. Então esse equipamento é fornecido para vocês também que estão utilizando dentro da área suja somente, perfeito? Jaleco de manga curta, fornecido para auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem. É um equipamento que ele deve ser utilizado somente dentro da instituição. Então, por exemplo, eu saio do centro cirúrgico, né, independente se eu estou no CME ou no bloco cirúrgico dentro do centro cirúrgico, eu saio, preciso estar utilizando esse equipamento, não posso sair de uniforme privativo, né, rodando dentro da instituição sem a devida proteção aí do jaleco que é fornecido para vocês também, tá? Jaleco, lembrando, ele deve ser usado somente dentro da instituição. Quando eu vou fazer qualquer atividade fora da instituição, eu preciso tirar o jaleco e guardar e ir com a minha roupa, né? Não posso estar levando para a gente poder evitar de levar a contaminação para onde você está indo e quando você voltar para dentro da instituição, trazer contaminação também. Então, jaleco ou é na bolsa ou é na sacola, certo? Higienização do jaleco é muito importante falar para vocês.
Eu sei que vocês são profissionais experientes aí, já têm uma experiência longa aí na profissão principalmente. Evitar de lavar o jaleco com a roupa do restante da família ou com outras roupas que você tenha na sua casa aí, para não ter esse tipo de contaminação também, tá? A gente evitar a proliferação do risco biológico aí dentro do ambiente de trabalho. Para os enfermeiros, nós temos os jalecos de manga comprida, mesma situação, né, do jaleco de manga curta, não posso sair do meu setor de privativo sem estar utilizando o jaleco e não posso sair da instituição utilizando o jaleco também. Isso aí é terminantemente proibido, principalmente pela norma regulamentadora número 32. Perfeito? O uniforme privativo, para ser utilizado somente dentro do centro cirúrgico, é fornecido para vocês em abundância também. Eu preciso me disparamentar e quantas vezes ao dia for necessário eu tenho esse tipo de equipamento de proteção lá dentro, disponibilizado para vocês, tá? Mais uma vez lembrando, o uniforme privativo pode ser utilizado somente dentro do setor. Preciso sair do setor para fazer qualquer tipo de outra atividade, ou eu me disparamento, ou eu utilizo um jaleco por cima para me proteger, para não passar a contaminação e não levar a contaminação e não trazer contaminação também. Perfeito? É fornecido para vocês também a abundância, touca descartável, sapatilha pro pé. Temos um aplicador da sapatilha pro pé aí, um dispositivo para a gente poder calçar a sapatilha pro pé sem ter o contato com ela, né? Sem realizar contato com as mãos, dentro do centro cirúrgico aí principalmente, a máquina, né? Que ela faz aí a dispensação para a gente, sem a gente ter o contato. E a touca descartável é fornecida em quantidade e em abundância também para vocês. Caixa coletora de material pérfuro cortante. Vou fazer um outro vídeo aí sobre a montagem correta desse tipo de caixa da Discarbox. Cada fabricante ele ensina a montar o seu equipamento de forma diferente. Não tem muito segredo, vocês são experientes, aí já sabem muito bem como é que faz a montagem, mas eu vou fazer mais para frente aí um vídeo para facilitar para vocês na hora da montagem, dar um pouco mais de agilidade aí na hora de montar esse tipo de equipamento. Então, para a gente coletar os nossos resíduos pérfuro cortantes, nós temos esse tipo de equipamento aí. E eu sou responsável, como eu produzi o resíduo, eu sou responsável pelo descarte correto dentro do coletor. Lembrando aí que a gente tem a linhazinha tracejada, não posso deixar extravasar material para fora, porque o próximo colaborador que for utilizar ou o colaborador que for fazer o recolhimento dessa caixa para poder fazer a dispensação, né, ele pode se acidentar porque tem as projeções, né, tá extravasando o material para fora, então eu tenho que evitar. Atingiu a linha tracejada, eu tenho a obrigação de fechar o equipamento, né, e fazer a substituição por outro, para poder continuar fazendo o descarte dos resíduos também. Placa de sinalização de piso molhado, onde tiver esse tipo de equipamento colocado tem que ter atenção, ou que está tendo algum tipo de manutenção nesse local e o piso está molhado, ou está tendo algum tipo de higienização e limpeza feito pelo setor de hotelaria. Então, onde tem esses dois tipos de equipamentos, eu tenho que ter uma atenção especial para a gente poder evitar acidente. Todos os equipamentos de proteção individual que a empresa disponibiliza e fornece para o colaborador é registrado o fornecimento, que é uma obrigação da norma regulamentadora número 6. Primeiro, ele é registrado no setor onde ele é fornecido, através do almoxarifado. Então, para mim retirar o equipamento do almoxarifado para fornecer para vocês, eu preciso, né, preencher uma requisição, tiro o equipamento lá de dentro, levo a requisição para vocês, junto com a ficha de EPI, que é o próximo item que eu vou demonstrar aqui. Então, vocês assinam a requisição do almoxarifado e assinam também a ficha de EPI, que é onde a gente registra, de acordo com a norma regulamentadora número 6, de acordo com a data de entrega, a descrição do equipamento de produção individual, a quantidade de equipamento que foi fornecido para vocês e o número, né? A gente observar que a gente tem o número do CA, do certificado de aprovação, e aí na frente a gente assina. A gente pode observar essa aqui é a nossa querida colaboradora Eunice, uma colaboradora que é fornecido bastante EPI para ela em decorrência da sua função, né? Então é fornecido os EPIs e ela tem todos esses registros aqui de fornecimento de EPI, todas as datas de fornecimento também. Então, quando eu vou fornecer um equipamento de produção para vocês, equipamento de produção individual ou não, é registrado nessa ficha aqui e também na ficha da requisição do almoxarifado, para a gente poder dar baixa no sistema lá depois que for fornecido esse equipamento para vocês. Perfeito? Bom, eu agradeço aí a atenção de vocês com relação ao treinamento, à capacitação. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, porém, caso tenha alguma dúvida, eu, da Segurança do Trabalho e o Ricardo, a gente vai estar à disposição aqui para poder sanar. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, um bom dia de trabalho, segurança e saúde sempre. Obrigado.